Hoje, 14 de janeiro de 2009, repercute ainda a questão correspondente às audiências e interrogatórios por videoconferência. Sabe-se bem, há vários artigos publicados, inclusive na revista midiática Consultor Jurídico. Sabe-se bem que há uma lei agora autorizando o Brasil inteiro e o Estado de São Paulo em particular, que é o principal interessado nessa consequência, autorizando o Poder Judiciário a usar a videoconferência em circunstâncias que são excepcionais, mas que no fim das contas vão se transformar em rotina na prática judiciária. E há também uma insurreição muito grande da advocacia criminal e inclusive de dogmatas liberais clássicos que se manifestam contra a videoconferência. Num dos artigos divulgados pelo consultor jurídico, escrito inclusive pelo advogado Rogério Seguins Martins Júnior e por este articulista, foi transcrita a íntegra do habeas corpus, que é paradigmático, que teve como relator no Supremo Tribunal Federal o ministro César Peluso. O ministro César Peluso, além de afirmar à época que inexistia legislação federal respeitante ao assunto e, portanto, o Estado de São Paulo poderia ter como constitucional a lei paulista que autorizava a videoconferência, o ministro César Peluso, repita-se, além de o afirmar, teceu considerações largas, abrangentes sobre a inconstitucionalidade dessa lei paulista e agora da lei federal que legitimou em tese a abrangência nacional do uso desse dispositivo. O ministro César Peluso afirma que tal enunciado na lei federal recém-aprovada pode e deve e há de ser declarado tal enunciado inconstitucional ou pela Suprema Corte ou por tribunais inferiores, pouco importa. O que há nesse habeas corpus, que é paradigmático, sim, e que tem um voto longo do ministro César Peluso, acompanhado à unanimidade pela turma, o que há de excepcional é que esse habeas corpus foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Foi subscrito pela advogada de nome Patrícia Helena Massa Arznabe, sustentado o habeas corpus por uma doutora também muito dedicada, chamada Daniela Solberger Sembranelli. Não se sabe se a segunda advogada pertence ou não à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas a primeira com certeza tem essa qualificação, é aquilo que nós chamamos de uma advogada pública. O que há de diferente nesse habeas corpus é que no meio ou no fim da declaração da ementa a fim de ser divulgada oficialmente, o ministro César Peluso e o próprio ministro presidente da turma não se furtaram a elogiar, coisa muito rara, a elogiar a advogada impetrante e, com predominância, a advogada que fizera a sustentação oral em proteção de um paciente que, deve-se dizer, por ser patronizado pela Defensoria Pública, não tem, evidentemente, segundo se sabe, provisão econômica suficiente para constituir advogado. Um esforço muito grande da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A doutora impetrante merece os parabéns também deste velho cavaleiro andante. E deve dizer, este advogado com 50 anos de advocacia criminal exclusiva, e é uma raridade ver-se um defensor público a tecer esforços denodados em prol de um paciente abandonado pelos defensores ditos constituídos. E isto é uma medalha
deve ser posta no frontispício da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e deve, inclusive, produzir para, ou naquela advogada impetrante, em outra que teceu a sustentação oral, deve produzir, obviamente, uma resultante elogiável e elogiosa. Isso não é comum acontecer. É preciso, a título de conclusão, afirmar que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi criada, foi constituída com uma condição que a torna inferior em provisão salarial aos outros estilos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e merece, precisa mesmo, ser equiparada com vencimentos condignos, a fim de que essas defensoras e esses defensores, que têm, aliás, dedicação integral, possam realmente desvencilhar-se desses encargos que são terríveis em benefício desses réus e pacientes abandonados, mormente. Aqueles réus e pacientes que, em razão da lepra da persecução oficial desenfreada e desorientada, não conseguem até mesmo constituir advogados fora da Defensoria Pública, porque os advogados hoje também têm medo de serem envolvidos nessas armativas de manutenção de integração de quadrilha. A pior coisa que pode acontecer a um juiz, a um promotor público, não, porque promotores públicos não precisam ter medo. Há defensores, há autoridades policiais e quejandos. A pior coisa que pode acontecer é o exercício da profissão dos ministérios respectivos com receio, com medo, com pavor de envolvimento. Alguém já afirmou que o medo é mais ou menos como o almoço mal encastoado, ou como o vinho, que é uma rapa tomado à noite para trazer fantasmas enquanto a criatura dorme. Um juiz não pode ter medo, um advogado não pode ter medo, um policial não pode ter medo, inclusive, de apurar as investigações com extrema lealdade, sinceridade e cometimento de muita sinceridade também no exercício das respectivas profissões. Os advogados criminais hoje denotam, desfrutam e até enunciam medo de recebimento de procurações dessa gente que é processada, seja por hipóteses de cometimento de infrações em quadrilha ou bando, seja até mesmo por hipóteses análogas, e são objeto de perseguição desenfreada daqueles que não têm a investigação dentro dos pressupostos legítimos da persecução criminal. Os parabéns a essa eminente colega, que deve ser jovem, defensora pública, parabéns à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, parabéns aos ministros do Supremo também, que excepcionalmente, fato raríssimo, assentaram no corpo do habeas corpus os elogios às eminentes advogadas que patrocinaram os interesses desse réu pobre, anulando o processo em razão de videoconferência que foi concretizada com ofensa aos pressupostos legais e legitimidade da concretização. E ponto final.